De volta com Rede Família Esportes, vamos falar agora de prêmios. No Dia dos Namorados, a Rede Família e a Piper Joias querem presentear você e o seu amor com um lindo par de alianças no valor de R$2.000. É isso mesmo. E para participar é muito fácil. Ligue agora no nosso portal de voz 0 operadora 19 9645 0917 e não se esqueça de escolher a opção 5 e nos conte a sua história de amor. A mais bonita história de amor ganha um lindo par de alianças da Piper Joias. Tá esperando o quê, meu amigo? Pega o telefone e ligue agora, 0 operadora 19 9645 0917, não se esquecendo de escolher a opção 5. Dia dos Namorados é aqui na Rede Família de Televisão. Participe! Vamos colocar então a escalação da Portuguesa. A Portuguesa que enfrenta o Fluminense logo mais e a Portuguesa do técnico Edson Pimenta que vai a campo no famoso 4-4-2 com Gledson, Luiz Ricardo, Valdomiro Lima e Rogério, Fernandinho, Correia, Souza e Canhete, Matheus e Diogo. Aí a escalação da Portuguesa. A Portuguesa que no último final de semana conseguiu, né, um bom empate contra o Corinthians no Pacaembu, considerado aí fora de casa, conseguiu segurar o timão num 0-0 e agora enfrenta esse time do Fluminense num jogo atrasado. O Fluminense estava envolvido na Libertadores de América, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense não jogou por estar envolvido na Libertadores e por isso esse jogo acontecerá logo mais. Então a Portuguesa, jogando em casa, vai enfrentar o Fluminense. Nós temos também a escalação do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras do técnico Abel Braga, que vai a campo com Ricardo Berna, Bruno, Gundigão e Carlinhos, Edinho, Diguinho, Wagner e Rafael Sobis, Samuel, Birubiru ou Denilson. Tá aí então essa dúvida do técnico Abelão, se escala um desses dois atacantes, né? Não sabemos aí o que vai colocar o técnico Abel Braga nesse time do Fluminense que vai enfrentar a Portuguesa. Eu vou pedir para que o Vinícius me acompanhe aqui, né? Deixa eu dar um abraço no pessoal de todo o Brasil, pessoal do Facebook, pessoal de casa, né? Deixa eu mandar um grande abraço pro Danilo Lima. Danilo Lima também sempre mandando um abração. Olá, pessoal da Rede Família. Mandar um abraço para vocês aqui em Brasília, né? Em canal aberto, no canal 14. Todos nós aqui em Brasília acompanhamos o Rede Família Esporte. Um abraço ao Danilo Lima. Francisco Fontinelli. Boa tarde, mais uma vez. Vamos deixar ela bomboneira de boca aberta. Manda um alô para a nação corintiana e de todo o Brasileirão. Para você, pro Guina, pro Teves, e pro pessoal aí que acompanha o Rede Família Esporte. Gilberto Rodrigues, olá Guina, um abraço a você, Gilbertão. Onde está o Betão? Ei, Betão, hein? Betão parece que nem tá jogando mais o Betão. Então, Gilberto Rodrigues. O Evanildon aqui, que é produtor da Rede Família de Televisão, programa Alerta Total, também clicando aqui no Facebook, na página do Rede Família Esporte, acompanhando aqui o Rede Família Esporte. O Vinícius Passos também aqui conversando com a gente. Vinícius Passos, boa noite. Manda um abraço para nós aqui, os cruzeirenses. Manda um abraço para o pessoal de Governador Valadares. Então, um abraço a todo o pessoal de Governador Valadares. Mandar um grande abraço também para o Cris de Góis. Boa noite. Manda um abraço aqui para nós. Vamos ver de onde que ela está falando. Também adoro todos vocês. Beijo, a Cris de Góis. A família de Araras, a Cris de Góis aqui de Araras mandando beijo. O Kaique Silva de Oliveira, sou de Teresina, parabéns pelo título paulistão, mandando um abraço para a corintianada, né, e diz que ficou com, né, grande emoção pelo título do Coringão, diz que é corintiano de coração. Um grande abraço ao Kaique de Oliveira. Um grande abraço também ao Fabioso Augusto. Chora Guina. Chora Guina por quê, rapaz? Tá de brincadeira, só porque o time foi eliminado da Libertadores de América, agora os caras estão, que brincadeirinha sua, né? Grande abraço ao Fabioso Augusto, ao Gabriel Santini, grande abraço, Fabiel. Tem mais o pessoal aqui, o Dudu Santos, Mexerica Bernotes. Mexerica, hein? Mexerica, corintianaço de 4 costados também. Grande abraço a você, Mexerica, ao Moisés Esdras, Francisco de Assis, Moisés Fotógrafo,
Wagner Silva, Loft Vanessa, Eduardo Santos, o Ricardo Souza, o Flávio Bernardo, não é o Bernardo Pita, esse é o Flávio Bernardo, Jorge Lucas de Souza, Matheus Lima, o Francisco Fontinelli, Leandro Novaes, o Alexandre Rodrigues, o Clever Siqueira, o Guilherme Muniz, Pedro Ermac, Márcio Rogério, Marco Antônio, o Richard, fiel torcida, o Sérgio Caetano, o Brian Dourado, a Márcia Cristina. Ô Marcinha, tô com saudade de você, hein? A Marcinha, que é uma cozinheira de 4 costados, faz quitutes maravilhosos aí. Logo, logo a Marcinha deve estar de volta aí, trazendo receitas maravilhosas aí em programas femininos da Rede Família de televisão. O João Henrique, o Ayrton Gil, o Marcos Rios, Diego Eduardo, o Guto Ferreira, Gutão Ferreira aqui, que é o nosso treinador aqui, adicionado aqui no nosso Facebook. Um grande abraço ao Guto Ferreira, a Carla Carraro Sotano, ao marido também, o Thales Alain, o Carlos Eduardo, a Valéria Fontes, a Elite Sports também aqui conectado com a gente, o Wagner Pires, o Paulo Sérgio, Marcelo Nunes, vamos lá, o Sandro Rodrigues, Cláudio Doreto, Rodrigo Silva, Daniele Olímpio Vieira, olha quanta gente, rapaz, a Luana Cristina Oliveira, o João Marcos Quintino, Wesley Veloso, a Ana Cabral, Juliano César, Vinícius Santos, Michel Balac, todos aí curtindo o nosso Rede Família Esporte. Deixa eu dar uma notinha do Timão para você que está acompanhando o Rede Família Esporte, né? O Timão usa folga para acertar a situação do elenco e tentar reforços na defesa. O Timão que perdeu aí 2 jogadores com contusões, né? O Paulo André e também o Alessandro, tenta nessa parada do Campeonato Brasileiro contratar alguns reforços. O Corinthians tem mais uma semana de folga até o retorno aos treinos no dia 17 de junho. Até lá, porém, a diretoria terá muito trabalho dentro e fora do clube. Além de tratar de renovações e ajustes salariais de alguns principais jogadores, o Timão está de olho em reforços para as posições com pouca reposição, a zaga principalmente. Sem conversar pela renovação de Chicão, o Corinthians busca sangue novo para o setor. Então, quer dizer que Chicão não deve mesmo renovar com o Corinthians. Um dos nomes favoritos é o de Kleber, zagueiro da Ponte Preta. Realmente um bom jogador, viu? Porque desde que o Campeonato Brasileiro do ano passado e já chamou a atenção de outros clubes grandes, o Corinthians observou o jogador durante o Campeonato Paulista, gostou do que viu, mas não iniciou conversas com a Macaca. A intenção é analisar melhor antes de tentar uma negociação ainda esta semana. Além do interesse em Kleber, o Timão já está praticamente acertado com outro zagueiro, Wanderson, ex-Sertãozinho. Fez exames médicos e teve uma lesão detectada no joelho. O clube deve mantê-lo em tratamento no CT Joaquim Grava e depois oferecer um contrato com termos a serem discutidos. Então o Wanderson já praticamente contratado, essa questão da contusão deve ser aí tratada lá mesmo. Ao mesmo tempo, o clube usa uma semana livre para preparar a manutenção do seu elenco, algo pretendido desde a conquista do Mundial de Clubes em dezembro do ano passado. Dos 3 jogadores contratados até o final de 2013, 2 já estão procurados. O atacante Emerson, que demonstrou interesse em permanecer, o lateral direito Alessandro, que cogita aposentadoria e quer mais tempo para pensar. O único esquecido foi Chicão, que lembrou em sua conta, né, no Twitter, que está esquecido pela diretoria do Corinthians. Então tá aí algumas informações do Corinthians, que tenta renovar alguns contratos e também a contratação de alguns jogadores importantes. Vamos falar então do treino da Seleção Brasileira, né? A Seleção Brasileira fez o último treino em Goiânia e viajou para Brasília, onde no próximo sábado vai dar início a essa caminhada rumo ao título da Copa das Confederações. Acompanhe. O treinamento começou com o time reserva. Os jogadores participaram de um treino técnico. A equipe titular entrou em campo quase meia hora depois para um treino leve. O detalhe é que, historicamente, a seleção que vence a Copa das Confederações nunca repete o feito na Copa do Mundo. Será que dá para quebrar esse tabu? Tomara que a gente ganhe a Copa das Confederações, a gente está com esse objetivo agora. E depois na Copa do Mundo a gente quebre esse tabu e ganha os 2 aí. Para alcançar o objetivo, o Dia dos Namorados passa quase que despercebido, já que o compromisso mais importante por aqui no momento é com a seleção brasileira. A esposa entende, cara, é por uma grande causa e tenho certeza que não só
a minha esposa, mas a esposa de todos, tem orgulho também, né, de poder ver representando o nosso país, de estar lutando por um espaço na seleção brasileira. Esse orgulho citado pelo Paulinho atinge até quem veio de longe para fazer a cobertura da nossa seleção. Kiyomi Nakamura trabalha para um canal de TV do Japão há quase 15 anos. Começou no jornalismo esportivo graças ao grande ídolo Zico. E hoje ela diz que o coração já é brasileiro. Convivo jogadores e técnicos da seleção brasileira, por isso torço muito a seleção brasileira. E você vê, né, a maioria dos jornalistas, não só jornalistas, mas torcedores também de outros países, curtem muito a seleção brasileira, né? É um país que realmente anima todo mundo, tem o carisma de todos, só que infelizmente a seleção brasileira não é tratada assim pelas pessoas que dirigem a própria seleção brasileira. Usam muito mais a imagem da seleção como um comércio e não se tratam dentro da própria CBF, que é a entidade que gera o nosso futebol, como uma seleção de respeito, né? Pentacampeão mundial, única pentacampeão mundial, e não se trata assim, né? Então, infelizmente, é difícil a gente falar isso, mas a gente tem que falar, fazer o quê? A seleção brasileira hoje não é mais tratada, não é mais do povo brasileiro. E, infelizmente, ela é ou de empresários ou muito mais de patrocinadores que lá colocam o seu dinheiro. Infelizmente, a seleção brasileira não poderia ser tratada simplesmente como comércio. Porque lá muitas vezes é o patrocinador que escala o time, né? Que convoca a seleção brasileira, muitas vezes por interesses. E tem interesse não só de patrocinadores, mas também de empresários que colocam o jogador lá, né? Ou que querem que seus jogadores sejam transferidos para outros clubes de maior visibilidade europeia. Então, infelizmente, a seleção não é tratada como realmente, como valor, como status que deveria ser tratada, infelizmente. Em jogo realizado ontem, a Espanha não teve trabalho para bater a seleção da Irlanda, 2-0. Veja os gols. Em amistoso realizado ontem em Nova York, a seleção espanhola, em último compromisso antes da estreia na Copa das Confederações, passou sem dificuldades pelo selecionado irlandês. Soldado fez o primeiro, aproveitando falha e indecisão da defesa adversária, e Mata completou o placar. A seleção espanhola já chegou hoje em Recife com forte esquema de segurança, inclusive nos arredores do hotel em que a delegação está hospedada. E todo aparato lá envolvendo a seleção espanhola. Eu acho que a seleção espanhola ela vem como favorita, até mais favorita do que a seleção brasileira. A seleção brasileira tenta, né, arrancar esse favoritismo na marra, né, por ser a pentacampeão, jogando com a camisa, né, com o status da seleção brasileira, com a camisa da seleção. Só isso. Vai tentar impor isso. Mas o futebol a gente sabe que não é imposto, e sim jogado dentro das quatro linhas. Para mim, a seleção espanhola chega como favorita ao título da Copa das Confederações e, olha, chega muito forte. O Brasil e outras seleções que fiquem espertas, porque se bobear na frente dos espanhóis, vão passar como um trator por cima das outras seleções, eu não tenho dúvidas disso, né? E será um vexame o Brasil, caso chegue à final contra a Espanha, né? Se isso acontecer, e é o que todos imaginam que possa acontecer, porque as duas das principais seleções favoritas, né? Brasil e Espanha, lógico que tem uma Itália pelo meio, então a gente imagina que essas duas possam fazer a final. Se isso vier a acontecer, o Brasil vai ter que jogar muito mais bola do que vem jogando, porque o que está jogando é muito pouco, eu repito isso. Essas informações interessam a nós brasileiros. Vamos ver como anda a classificação das eliminatórias no continente europeu para a Copa de 2014. Vamos acompanhar agora no Plasma. No grupo A, a Bélgica lidera com 19 pontos ganhos em 7 jogos. A Croácia vem em segundo com 16, também com 7 jogos. A Sérvia vem na terceira colocação com 7 pontos ganhos. Olha a diferença de 19 e 16 pontos no primeiro e segundo de Bélgica para a Croácia, para 7 pontos da Sérvia, que também tem 7 jogos. País de Gales com 6, Escócia com 5 e Macedônia com 4, praticamente já deram adeus a essas eliminatórias da Copa de 2014. No grupo B, a Itália lidera com 14 pontos ganhos. Em segundo vem
a Bulgária com 10, com 6 jogos, a República Tcheca aparece em terceira com 9, depois vem a Armênia e Dinamarca com 6 e Malta já fora, né, com apenas 3 pontos ganhos, lembrando que todos já fizeram 6 jogos, né? E no grupo C, a Alemanha lidera com 16 pontos ganhos em 6 jogos. Austrália, Suécia e Irlanda brigam por essa vaga também, com 11 pontos ganhos cada uma. Então aqui olha o confronto, como é que está bem equilibrado, com Austrália, Suécia e Irlanda com 11 pontos ganhos também em 6 jogos. A Alemanha já está classificadíssima. E em último, né, nos 2 últimos, Cazaquistão e Ilhas Faroe com apenas 0 ponto, Cazaquistão com 1 ponto, mas olha, não tem chance nenhuma de classificação. Tá aí esses 3 grupos, né, e durante a semana, né, nesses 2 últimos dias, né, quinta e sexta-feira, a gente vai colocando os outros grupos nas eliminatórias para a Copa de 2014. Mais uma notícia triste no futebol argentino, dessa vez no futebol amador. Tenho certeza que você vai se chocar com essas cenas lamentáveis. O jogador argentino quase apanhou em campo. Veja o porquê. José Jiménez, jogador de um time amador da Argentina, teve uma atitude revoltante. Ele arremessou contra o alambrado o cachorro que entrou no campo. A intenção era jogar o animal nas arquibancadas. Ainda bem, o cachorro não ficou ferido. E além da torcida, jogadores do time adversário também ficaram indignados, claro. E Jiménez foi expulso e depois dispensado pelo clube. Ainda bem que ele foi demitido. Vamos ver se agora ele aprende a respeitar os animais. Fala pra mim que mal fez o cachorro ao rapaz? Nenhum. Só porque quanto isso não acontece. E outra, catou pelo pescoço, coitadinho do cachorro. E outra, imagine se fosse arame farpado lá em cima onde ele jogou. O cachorro poderia ter ficado preso no arame farpado. Ainda bem que ele bateu, voltou, caiu na grama. E aí nada de mais grave aconteceu com o cachorrinho. Olha, que cena lamentável. Foi um ato absurdo, um ato idiota desse jogador. Foi expulso do campo, foi expulso também do time o qual ele jogava. Quer dizer, foi muito pouco para ele, né? Muito pouco. Não se faz isso com nada, né? Com nada. E vai fazer isso com um animalzinho. Era simples, cara. O animal não estava atrapalhando nada. Pelo contrário, quantas vezes nós já vimos isso em outros jogos? Pra que fazer isso com o animal? É um idiota, um boçal. Eu queria que algum outro jogador tivesse feito isso com ele. Sinceramente, eu torceria muito para que os jogadores adversários, ou os jogadores do time dele mesmo, tivessem feito isso com ele, viu? Brincadeira, que imbecilidade é o cara fazer isso com um animalzinho que não tinha nada a ver com a coisa, entrou às vezes por assustado que estava com a quantidade de pessoas ali, ele jamais poderia ter feito isso, está certo a arbitragem em ter sido expulso, e mais certo ainda a diretoria do clube ao qual ele pertence, um clube amador, de ter expulso esse jogador, rescindido o contrato com ele. Nada mais justo que ter feito isso. Babaca e imbecil, cara. Olha que cena lamentável. Infelizmente, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre os esportes aqui do Brasil, né? Dessa vez falar um pouco mais do São Paulo. Denilson está quase certa a sua renovação. Uma das peças consideradas imprescindíveis pelo técnico Ney Franco, o volante Denilson, está perto de sacramentar sua permanência no São Paulo. Nesta terça-feira, o jogador teve uma rápida conversa no gramado com o diretor de futebol, o Adalberto Batista, e depois saiu rindo bastante. Ao passar pelo jornalista, o dirigente foi questionado sobre a atuação do jogador e disse que a renovação contratual está quase acertada. Denilson tem vínculo com o tricolor até a 30 de junho. Como o Campeonato Brasileiro será paralisado por causa da Copa das Confederações, a partida contra o Grêmio nesta quarta-feira em Porto Alegre será a última com o atual contrato. O jogador tinha os direitos presos ao Arsenal da Inglaterra, mas o vínculo foi rescindido amigavelmente na semana passada. Além do São Paulo, pessoas ligadas ao atleta dizem que outros clubes, outros 3 clubes brasileiros procuraram o jogador. Como não é preciso mais comprar os direitos, a negociação entre tricolor e o atleta ainda precisa chegar a um ponto em comum quanto ao pagamento das luvas. O acerto salarial não seria problema e em diversas ocasiões o atleta já manifestou o desejo de continuar na equipe, que o revelou para o futebol. Criticado por boa parte da torcida, Denilson conta com o apoio do irrestrito de Ney Franco, que efetivou o Rodrigo Caio ao seu lado no meio de campo.
Pelo tricolor, o atleta disputou 128 jogos e marcou um gol apenas contra o Palmeiras em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro no ano passado. Então tá aí o pessoal torcendo para a renovação contratual do Denilson. Dá tempo ainda de falar algumas situações aqui? Dá tempo? Vamos falar então sobre a CBF, né? A CBF divulga datas e horários dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil, né? A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta terça-feira horários e locais dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. A ordem dos jogos já havia sido definida em um sorteio anterior. A partida de ida, as partidas de ida, né, ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10, 11 e 18 de junho. Os jogos de volta serão nos dias 17, 18, 24 e 25 de julho. Os locais dos jogos em que o Botafogo e Flamengo serão mandantes ainda estão indefinidos. O Alvinegro recebe o Figueirense no dia 3 de julho, às 21h50, e o Rubro Negro mandará sua partida no jogo de volta contra o Asa, no dia 17 de julho, às 21h50. A partida da terceira fase não mais será por eliminação do jogo de volta, em caso de vitória do clube mandante por mais de 2 gols. A partir de agora, vantagem acima de 2 gols não dá o direito da reversão do mando, né? Infelizmente, agora, a partir da terceira fase, obrigatoriamente acontecem os 2 jogos. Então, dia 2/7, Salgueiro e Criciúma. No dia 3/7, Goiás e ABC, Botafogo e Figueirense. No dia 9/7, Cruzeiro e Atlético Goianiense. 10/7, Ponte Preta e Nacional do Amazonas, no Moisés Lucarelli. 21h50, Asa e Flamengo. Esse jogo da Ponte Preta será às 19h30. Às 21h50, também no dia 10, Internacional e América Mineiro. Também às 21h50, Santos e Craque na Vila Belmiro, o jogo de ida. No dia 11/7, também válido pelos jogos de ida, 21h50, Fortaleza e Luverdense. No dia 17 de julho, 19h30, Criciúma e Salgueiro, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Flamengo e Asa, Atlético Mineiro, Internacional, ABC e Goiás. Dia 18/7, Luverdense e Fortaleza, Naviraense e Atlético Paranaense. 24/7, Nacional do Amazonas e Ponte Preta, Figueirense e Botafogo, Craque e Santos. E fechando esse jogo de volta, né? Atlético Paranaense e Naviraense jogarão no dia 25 de julho. Tá? Então os confrontos da Copa do Brasil 2013. Vamos a mais um rápido intervalo? A segunda parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais emoção para você.